Salve, rapaziada, muito boa tarde. No ar a partir de agora na Band, Rádio Bandeirantes e também no YouTube, os donos da bola nesta segunda-feira, abrindo a semana, um dia após mais uma rodada do Brasileirão. Aliás, que rodada para a dupla Grenal em termos de gols, não em termos de resultados. 14 gols nos 2 jogos. Vitória do Grêmio sofrida, suada sobre o América Mineiro e o Internacional, hein, aprontando mais uma das suas. Perdendo em casa para o Coritiba, virtual rebaixado no Campeonato Brasileiro. Aliás, esse vai ser o assunto da nossa enquete que a gente está colocando no ar para vocês agora. Nossa enquete para pôquer, transformando vidas com esporte. Bora lá! Vamos saber da torcida do Internacional, afinal de contas, por que o Inter não está na parte de cima da tabela do Brasileirão. Por que o Internacional efetivamente ainda não está lutando lá na parte de cima do Brasileirão? Time estava focado apenas na Libertadores? Foi falado muito aqui, né, nos últimos tempos. Que não é o Inter completinho no Brasileiro, que precisa do time completo no Brasileiro, que aí a história é diferente. Enfim, reforços chegaram muito tarde. Bom ponto. Constantes trocas na equipe ou culpa dos treinadores? Lucas Colar, sorrisinho no rosto, né? Certamente abalado com o que aconteceu no Beira-Rio. Não imaginava o que aconteceria no Beira-Rio ontem. Um defensor de Eduardo Cudê. Cudê teve parcela de responsabilidade na derrota de ontem, Colar? Boa tarde. Boa tarde, Gamba. Sem dúvida, né? O Cudê teve culpa e responsabilidade ontem na derrota do Internacional. Afinal, quando tu toma 4 gols de um time que é virtual rebaixado, como você citou no programa, e muito provavelmente vai disputar a Série B do Campeonato Brasileiro do ano que vem, a responsabilidade tem que ser dada ao treinador, mas claro, também há outras questões, outros fatores na minha concepção. Eu separei essa derrota, esse episódio do Internacional lamentável, né? Um vexame, não tem outra definição, um vexame com V maiúsculo, em 3 partes, tá? Opa. Primeiro, e para mim a principal de todas, tá? E como óbvio ele tem que ser dito aqui, né, no programa, isso não tira a responsabilidade do Eduardo Cudê. Só para começar o nosso debate, que eu sei que tá todo mundo meio armado hoje aqui, né? Quando o zagueiro é expulso com 6 minutos de jogo, ele toma a decisão de dar um carrinho no jogador do Coritiba, e foi bem expulso, o Vitão, ele quebra o time totalmente. Era preferível tu tomar o gol do Coritiba com 6 minutos e ter 90 para virar o jogo contra o Coritiba, do que tu deixar o time com um jogador a menos. Tu deixou o time torto, tu deixou o time capenga, tu deixou o time com um jogador a menos durante todo o jogo para correr atrás do resultado. E mesmo assim o Inter ainda fez 3 gols, o que comprova, né, a ruindade do time do Coritiba. Ou seja, 11 contra 11, o Inter teria uma chance muito maior de virar um jogo do que um 0-0 com 10 contra 11, que foi o que acabou acontecendo. Depois vem, para mim, a principal responsabilidade do Eduardo Cudê, que foi não repor a entrada do Igor Gomes, que foi para o aquecimento logo que o Vitão foi expulso e ficou aquecendo durante 20 minutos. 20 minutos ficou aquecendo o Igor Gomes e não entrou. O Cudê até disse depois e tal, explicou, mas era para ter feito a reposição da zaga para não tirar o Johnny do lugar, aí tu tira o Johnny do lugar, tira o Arangues do lugar, aí tira o Maurício do lugar e o Inter virou uma bagunça. Dito isso, Gamba, o Inter ainda empatou o jogo, levou mais um no fim do primeiro tempo, mas volta para o segundo tempo com a possibilidade de empatar e até virar o jogo, porque era superior ao Coritiba, tecnicamente falando, mesmo com um jogador a menos. E aí vem para mim a pá de cal, né? Que é a pataquada do senhor Dalbert, que ontem jogou desfilando, né? Parece que saiu do São Paulo Fashion Week, o Dalbert ontem, para jogar enfeitado na lateral esquerda do Inter. O segundo gol ele dá todo o corredor pro cara cruzar. No terceiro eu não entendi o que ele quis fazer, ele e o Rocher, né? Era o patati e o patatá dentro de campo, para jogar a bola um pro outro, em vez de tirar a bola, né, do setor de defesa, com o time perdendo com um jogador a menos, leva o pênalti e aí toma 3-1. Bom, aí 3-1 com um a menos não tem muito o que fazer. Então para mim 3, tá? O Vitão, principal deles pela tomada de decisão, que lembrou muito o Wendel contra o Sport lá em 2020. O Cudê, por não ajeitar o time e bagunçar taticamente a partir da expulsão. E a palhaçada, né, do Dalbert com o Rocher, que ocasionou o terceiro gol do Coritiba. Ribeiro Neto, aos críticos de Lucas Colar, que dizem que Lucas Colar só passa pano para Eduardo Cudê, arquivem esse discurso. Sobrou para todo mundo, inclusive para Eduardo Cudê. Como é que foi que tu definiu ali o Rocher? O patati e o patatá, né? O Rocher e o Dalbert. Um negócio impressionante. Patati, patatá, eu gostaria... Rocher e Dalbert. Só antes do Ribeiro, tá?
eu quero dizer uma coisa, os jogadores eles têm todo o direito de não falar, tá, depois do jogo, mas a partir do momento que o Inter toma um gol daquela forma como tomou, não pode ser só o Vitão a parar na zona mista, não pode ser só o Vitão e pedir desculpa para a torcida. Tem que explicar muito o seu Dalbert e o seu Rocher o que eles fizeram naquele lance lá. Bem lembrado, aliás, terrível a atuação do Rocher ontem. Ribeiro Neto. Gente, eu entendo perfeitamente o desabafo de Lucas Colar. E certamente, pelo semblante do Ernst, algo do gênero também virá, né, do meu colega. Não é sobre Curitiba que o Lucas Colar está falando. Não é sobre lances pontuais, que, claro, detalham um jogo. Mas isso aí é apenas o ingrediente do desabafo. O que nós estamos acompanhando aqui era algo que eu mais temia, talvez, nesse momento, em relação ao Esporte Clube Internacional. Repare, eu não sei se foi aqui ou na rádio, em algum lugar. Diogo, por favor, me ajude. Eu disse para vocês que era uma coisa muito interessante o que estava acontecendo, que o Internacional, durante um ano, colecionou fracassos, colecionou insucessos e, em consequência, colecionou frustrações. E ainda assim, estava terminando o ano em paz com a torcida. Sabe? Foi na rádio que eu falei, né? Então, olha só, o Inter ganha o Grenal, né? Dá um presente, começa a jogar bem, e o que acontece? O torcedor esquece as frustrações e olha para o futuro. Almeja algo significativo, né? Se colocou na Libertadores o objetivo, jogando bem, goleando. Ontem, o torcedor que foi ao Beira-Rio foi com essa expectativa. Eu fui comentar o jogo na Rádio Bandeirantes com essa expectativa. O Inter vai pegar um Curitiba, que é pior que o Santos, e vai meter 2 ou 3. Um belo domingo de tardezinha para o torcedor do Inter. Claro que o jogo teve as circunstâncias, e o jogo se explica muito pela expulsão do Vitão. Tem os outros detalhes, mas a expulsão do Vitão estragou a festa. E aí veio o baque. Lucas Colar, Ernst, a torcida do Inter está mais uma vez frustrada. Porque ela viu, porque ela está olhando a tabela, ela não é burra. Ela pode não entender de aritmética, mas ela está vendo que é improvável que o Internacional vá para a Libertadores da América. Improvável não, é impossível. Depois de ontem... impossível não é, ela é improvável, tá? E aí o que acontece? O namoro que estava se solidificando numa projeção futura. Temos um time, né? Completinho. Né? Não estava ontem, né? Temos um time, estamos jogando bem, é o trabalho do Cudê, vamos renovar com o Cudê. Né? Até uma aliança política sendo informada. E aí o que acontece? Faz assim, Então hoje o torcedor do Internacional, outrora otimista, perdeu novamente o brilho. E aí, meu amigo, aí a melancolia é hoje o retrato dos meus amigos e da torcida colorada. Ninguém imaginava, senhor Alexandre Ernest, que o Internacional que ressuscitava mortos, voltaria a ter protagonismo no jogo de ontem. O Inter semifinalista da Libertadores, o Inter que ganha Clássico Grenal, o Internacional que vinha de uma vitória espetacular sobre o Santos, o Internacional estava colocando no seu torcedor um sonho de Libertadores na América, pois bem, o Inter que ressuscitava mortos outrora, voltou a estar presente no Beira-Rio, perdendo para um virtual rebaixado. Curitiba vai ser rebaixado no Campeonato Brasileiro e toca 4 no Internacional em casa, Alexandre Ernest. Essa tristeza que o Ribeiro está falando, eu pelo menos eu tô não só pelo jogo, mas pelo futuro. Porque... O ano acabou, né? O ano acabou. Buscar 7 pontos. Buscar 7 pontos. Não, o ano não acabou. O ano só não acabou. Buscar 7 pontos e acabou. O ano só não acabou. O ano só não acabou porque o Inter ainda tem que conseguir pontos suficientes para se manter na Série A. Mas o Inter no final agora não é nem Halloween, mas é a noite do pavor pro Internacional, né? Foi no domingo, né? Só que assim, o grande problema é que o Cudê, ele divide a torcida, né, naquela questão de que é bom, é ruim, isso e aquilo. Quando ele ganha, ele é maravilhoso. Quando ele perde, ele tem que ir embora do Beira-Rio corrido. A partir do momento que ele perdeu agora para o Curitiba, vai começar um trabalho novo em 2024, talvez até mesmo um outro presidente,
talvez um outro grupo de jogadores. A gente não sabe o que vem do futuro do Internacional. E esse é o pior problema. O pior problema não é assim, ó, agora nós vamos emendar 3, 4, 5 vitórias e aí nós vamos embalar no campeonato. Isso aí é possível, não digo nem agora, mas assim, quando o torcedor pensa, ó, agora vai. Aí dá essa frustração do jogo contra o Coritiba e no final das contas tu olha assim, qual é a perspectiva? E na enquete poker, a gente tem que colocar também ali, tinha que colocar um quinto tópicozinho. A direção tem enorme responsabilidade pelo ano pífio do Internacional. Mais um ano pífio. A direção do Inter, ela é uma das grandes responsáveis pela pataquada que o Inter viveu na temporada. Por os reforços atrasados, é porque o Internacional pegou isso entra na conta da direção. É claro, porque o Inter apostou em contratações. Ok, Valência, bom jogador, mas estava em fim de contrato, porque não tem dinheiro para ir lá contratar. Mas aí não tem dinheiro para contratar, mas vai lá e contrata o David por 11 milhões. Então, alguns discursos da direção também não batem. Então, eu acho que a gente tem que responsabilizar bastante a gestão Alessandro Barcelos por mais um ano pífio do Internacional. Claro que sim. Segue sem títulos o Internacional. Agora, Ribeiro estava pensando aqui, ouvindo o Alexandre Ernst, né? Já projetando 24. Recentemente nós fizemos aqui uma enquete sobre permanência do Kudê, né? E aquele momento ali, logo após vitória no Grenal e tudo, havia um entusiasmo. Esmagadora maioria, Kudê tem que ficar e tudo mais. E a gente fez aqui uma ressalva, né? Olha, depende do brasileiro. Claro. Depende de como ele vai entregar o Inter no brasileiro. Talvez o entusiasmo de lá atrás já não seja o mesmo de um time daqui a pouco sem perspectiva de vaga na Libertadores. É isso aí. Mas aí vira, desculpa Ribeiro, só aí vira o divã, né, que tu sempre cita aqui. Sim. Perdeu é ruim, tem que sair, ganhou é bom, tem que ficar. Mas o torcedor passional é assim. Pra mim, só pra constar, pra mim não muda nada, tá? Pra mim, o melhor técnico pro Inter em 2024 segue sendo Eduardo Cudê, perdendo contra o Coritiba ou não, olhando o mercado e olhando o que o Inter tem hoje, a perspectiva do que o Inter vai ter no futuro, ele ainda é a melhor alternativa. Mas ainda é uma discussão que é uma sequência do diagnóstico. Perfeito. Tá? Daqui a pouco vai ser terminar o ano de forma melancólica. Sem dúvida. E aí vai se considerar, não, peraí um pouquinho, tá, vamos ver, vamos colocar na balança. Qual o saldo? Tá? O que se salva aqui e tal. Não, tá, vamos lá. Então acho que é melhor seguir com esse trabalho aqui e agregar e tal, vai ver o dinheiro que tem, a venda possível, vai trabalhar com as competições que vai vislumbrar. O que eu estou dizendo para vocês, ele é muito mais emocional do que a praticidade que vocês estão falando agora de projeção futura. O momento hoje, tá, ele é exatamente esse que tu falaste, Ernst. O ano acabou. O Inter não vai cair, é óbvio. O Inter vai disputar a Sul-Americana, tá? Só que a Sul-Americana é pouco para o Internacional. Tu terminar uma gestão sem ganhar absolutamente nada e sendo contemplado para a futura gestão, que pode ser até a mesma, com uma Sul-Americana, convenhamos, tá? Ela machuca. E antes que digam, ele está fazendo campanha para o Melo. O Melo é outro pelo menos. O Melo é outro pelo menos, porque assim, ó, a eleição do Inter se apresenta com uma atual gestão que não ganhou nada e que fez pataquadas imensas. Vou pegar só dessa temporada agora. Eliminação pro Caxias dentro do Beira-Rio. Vergonhosa, dentro do Gauchão. Não ir para uma final de Gauchão com uma eliminação para um time de Série C. América Mineiro. Agora, né? Agora, né? Tava na D, né? Isso. Tava na D. Tá? A eliminação pro América Mineiro. Sem contar Melgar e outras coisas. Aí tu tem o Melo. Mas agora é o novo, nós vamos eleger um novo candidato. É outro cara que quando foi vice-presidente de futebol não ganhou nada. Não ganhou nada. Pega a retrospectiva. Nós temos que voltar a ganhar. Perspectivas preocupantes. Mas é por isso que eu digo, o futuro é horrendo. O futuro é horrendo, porque o Melo não ganhou a Série B com o maior orçamento da história da Série B de um time de futebol. Então, não adianta não adianta chegar e dizer o seguinte, nós temos a solução. O Inter hoje nenhum
nenhum dos cenários apresenta E a solução. diferença é a seguinte, né? Agora o Alessandro Barcelos vai defender uma reeleição, não podendo mais usar o discurso de ruptura, de que voltaremos a conquistar títulos, porque foram 3 anos em que ele foi mais do mesmo na gestão do Internacional. E esse discurso, mais do mesmo. Mais do mesmo. Esse discurso, ele é correto. O discurso de ruptura, de cuidado financeiro, de administração. Só que assim, o torcedor não quer isso, o torcedor quer taça. Ali, né? Correto na teoria, né? Claro, correto porque fica a teoria com prática, exatamente. A prática mais do mesmo. Exatamente. 3 anos sem título. Seguindo a sugestão do Kudê, depois da entrevista coletiva de ontem, que ele disse que é muito difícil fazer uma análise sobre o jogo quando o atleta é expulso com 5 minutos, e ele tem razão, né? É muito difícil fazer qualquer tipo de análise sobre o jogo quando tu perde um atleta aos 5 minutos, na verdade foi aos 7, mas tudo bem. Só que eu acho que o grande ponto da derrota de ontem é justamente a pergunta que o Ernest fez na entrevista coletiva pro Kudê, que infelizmente ali, né, eu acho que até o presidente poderia ter se manifestado depois, né, não ter colocado pro Bisol ir lá pontuar algumas coisas, mas é que eu acho que a derrota pro Curitiba, ela abre justamente essa perspectiva. É hora de olhar o que vem pra frente. Porque esse Campeonato Brasileiro acabou. E acabou. O Inter não vai cair e não vai para a Libertadores. Né? A não ser que aconteça uma coisa fora da realidade, que é vencer todos os jogos e os times lá da frente, né, patinarem. Agora o Fortaleza também é um concorrente. Então, assim, acho que o mais importante é olhar para frente. Eu sei que tem uma eleição, eu sei que o torcedor colorado vai ter que decidir entre Alessandro Barcelos e Roberto Melo, só que o grande fato é que Inter que o Colar e o Ernest vão ter em 2024? Um Inter da continuidade, que precisa de reforços, que claramente o Colar disse na entrelinha em algum momento, mas ele estava dando recado, o Inter só é bom completinho, realmente, e aí não é... o Inter jogou todo desfalcado ontem contra o Curitiba. Não é verdade, não era todo desfalcado. Mas saíram 2 peças fundamentais... Não pode fazer tanta diferença que assim, não pode fazer tanta diferença. É que o Vitão foi expulso, né? O René... o René, perfeito. Saíram 3 peças... Tem que ter um elenco, né? Mas saíram 3 peças do Inter... Não, mas tem que ter, né? Não, tem, perfeito. Mas é isso, né? favor. Hoje, se vocês pegarem para analisar, o único jogador que é confiável no banco de reservas do Inter é Rômulo. Qualquer outro que tu mexe É uma incógnita. na zaga, no meio, Acho no que o ataque, Bruno na Henrique frente. já poderia ter dado mais. mas Ontem eu fez um menos golaço, né? Mas antes não vinha dando resposta. certo, né? tá certo. Qualquer um que tu tira, tu mexe o time. Eu só discordo do Kudê, e isso não vale para ele, vale para todos os treinadores, né? Boa parte dos treinadores, quando perde um jogador muito cedo, eles costumam dizer, é muito difícil analisar, não tem como saber, muda o planejamento e tudo mais. Para mim, aí que entra a genialidade do treinador. Aí que entra a genialidade do treinador. Tu perde um jogador cedo, tem que mudar, tem que buscar alternativa. Tu tá jogando contra o Curitiba, em casa, virtual rebaixado, tu não pode tomar 4 gols. Tu tem que criar uma solução. O elenco não é tudo isso, né? O Inter só é bom completinho, mas por favor, aí compete ao treinador evitar a tragédia que aconteceu ontem no Beira-Rio. É que é possível entender o que ele tentou fazer. Tu pode não concordar, mas é possível entender. Ele transformou o Inter num 3-5-1. Ele povoou o meio-campo, subindo os 2 laterais, Sim. botou o Johnny para fazer a terceiro zagueiro. Se o Ribeiro me corrija se eu estiver errado, tá? E aí, a partir disso, ele tentou dominar o meio-campo. Eu tô com um cara a menos e tal, eu vou tentar dominar o meio campo, que o jogo, o falecido Vianney Carlet sempre dizia isso, o jogo se ganha no meio campo. Não, o Curitiba fazia o gol e voltava para retorno. Exatamente, isso. Exatamente. Tava claro. E aí é entendível, até porque pelo fato depois de o Inter tomar gols com o Igor Gomes dentro do campo. Então vamos dizer assim, tu pode concordar ou não. E aí quando tu concorda, o Kudê fez certo, tu tá passando pano. Defendendo. Tá quieto. Eu fiquei 23 Tu tá minutos. quieto, ouvindo. tu tá cronometrando. 22 e 50. Tu tá quieto. Não, Em algum momento esse programa tinha que falar tu tá do Inter. desfrutando do sofrimento dos colorados. Absolutamente, absolutamente. O Internacional foi um desastre ontem no momento da sua escalação no alto-falante, que o Inter veio todo errado. Culpa do seu técnico. O Internacional foi um desastre quando perdeu o Vitão, o Internacional foi um desastre na lateral esquerda, foi um desastre com aquele guri que entrou com uma tiara de 17 anos e torraram o guri, também foi outro desastre, que entrou numa fogueira. Agora eu quero ser solidário ao Internacional. Primeiro, o Internacional de preto e verde, para mim, não convence. O Internacional é vermelho e branco. Essa história de preto e verde, a fornecedora...
Estou aqui para fornecedor, não quero saber da fornecedora. O Nacional é vermelho e branco, o Perdeu Grêmio é por azul. conta do uniforme, já Grêmio... temos mais um diagnóstico. Não é isso, não é isso. Perdeu por conta do uniforme. Não é isso, é um detalhe. Eu estou falando que vários, eu recebi mensagem O Barcelona joga de salmão, mas deixa, ninguém fala mas nada. Barcelona é o Barcelona, deixa o Barcelona. Aqui a tradição é outra, tanto para Grêmio quanto para Internacional. Mas o Inter foi um desastre, mas eu quero ser solidário ao Internacional e aos meus colegas. Como é que é? Ernest. E ao Lucas, porque o Internacional, algumas semanas atrás, sonhava em disputar uma vaga, disputar a final da Libertadores da América, que vai assistir no sofá agora contra o Boca. Junta pra mim. Isso? Caiu aqui. Rapaz, junta pra mim. Caiu, não presente. faz mal. Eu quero dizer o seguinte, o Internacional. Segura aqui nessa colinha. O Internacional vai ter que assistir a final do sofá. Não tem problema nenhum. E agora, o que resta ao Internacional? São 7 pontos para fugir do rebaixamento, para garantir vaga na Série A ano que vem, para garantir permanência. O Internacional não vai cair, isso é ridículo. O Internacional vai para a Sul-Americana. Mas para te ver como é a situação do Internacional, eu me solidarizo com todos os colorados e com o Lucas e com o Alexandre. Eles me ofereceram esses dias chocolate. Meio amargo, né? Tomou 2 sarandas aí. Não faz mal. Eu saborei o chocolate e agora eu quero retribuir mais generosamente. Caiu aí, ó, pega aí. Ó. Mas tudo que tá com Farid cai, olha aqui, ó. impressionante, cara. Olha aqui, ó. Incrível. Eu quero te oferecer assemelha. um moranguinho. É orgânico, tá lavado, pode comer. Até, não acabou tem de cair no chão, morango. Não. Esse caiu no chão. Caiu um. Dá licença. Vou oferecer para Mas meu por amigo. que o Mais morango? um. Tu pode pegar um morango. Mas por que o O morango? morango é uma fruta, é saudável. Olha, quer um moranguinho? Mas por que o Tá, morango? O que tem a saudável. ver? Não, que é Ele tá com morango. falta de criatividade, Farid. Tu vai fazer uma piada Moranguinho. homofóbica no programa, é isso? O que é? Tu vai fazer uma piada homofóbica no Absolutamente. Pega o programa? moranguinho. Depois a gente... Pega o moranguinho, rapaz. Aqui, ó. Obrigado. Aqui, ó. Quero dizer que, ó. Tá com fome? Fome. Coisa Degustando. feia, as pessoas estão almoçando em casa, depois dessa cena lamentável, negócio incrível. Moranguinho. Tu tira a coisinha verde, Não, tu tira... é orgânico. Pode comer que é vitamina. Ah, tá. Essa foi a tua corneta. Não. Tu vai almoçar aqui, morangos. Será que eu como 4? Não sei se deu. Eu quero dizer o seguinte. Não fala de boca cheia, falta de respeito aí no programa, por favor. Minha solidariedade ao Ernest, Engole primeiro. engulo, a ti e a torcida do Internacional que não merecia. Não justifica. Tu pode ter 8 jogadores em campo. Tu tem ganhado Curitiba. E tá falando quem vai jogar com o Curitiba quarta-feira. Perfeito. Tá falando abre o quem olho, vai abre jogar o com olho o que tu vai Curitiba jogar em seguida. quarta-feira. Então, pessoal, é isso que eu queria dizer. Minha solidariedade aos colorados. E daqui a pouco, vamos ver se daqui a pouco a gente fala um pouquinho de Grêmio, né? Pode ser, em seguida no programa. Lucas Dias. Vamos conversar com o Lucas Dias lá na nossa central. Fala, Lucas. Tudo bem, Gamba? Tudo bem. Boa tarde para você, boa tarde a todos que nos acompanham aqui nos Donos da Bola. Vamos ouvir agora o técnico Eduardo Cudê, que estava bastante irritado, viu, Gamba? Durante a coletiva, após a derrota por 4-3 de ontem no estádio Beira-Rio contra a equipe do Curitiba, o Eduardo Cudê foi se incomodando com alguns questionamentos, até que vem a pergunta de um repórter sobre o que ele avaliava, o que ele pensava sobre o seu atual trabalho no Internacional. E durante essa resposta, o técnico argentino do Inter acaba se incomodando e acaba dando essa resposta em que ele usa um termo argentino, mas que reflete basicamente o que ele pensa sobre seu atual momento como técnico do Inter. Venía en una evolución, veníamos ganando 2 jogos, jugábamos en casa. Agora a evaluación es simple, en cuanto hoy en cuanto a tener un jogador menos de 5 minutos, es muy difícil. Si você quiere ir a un cuestionamiento, siempre van a cuestionar, ¿entiendes? Uno todo al margen de que cuestionar o último jogo con Vasco, ¿entiendes? A troca, si quiere que eu fale. Si no puedo trocar 2 jugadores para dar descanso a los 30 minutos del segundo tiempo, ganando 2-0, ¿cuándo voy a trocar? Sufrió sobre el final, está bien. ¿Cuántos cruzamientos metió Vasco? ¿Cuántos cruzamientos? ¿Vos se sabe? ¿Cuántos cruzamientos? ¿Cuánto haya? ¿Cuánto haya? ¿Tiene un número? ¿Cuánto? 43. ¿Qué va a poner? Entonces todo se cuestiona. Cuando ganamos cuestiona. Cuando perdemos con un jugador expulso, la troca, las decisiones.
Va en base al resultado. Siempre falei lo mismo. Cuando você gana es un genio y cuando pierde es un boludo. Hoy me toca ser boludo. Vamos virar a chave aqui no programa, falar do Grêmio. Sábado, vitória do Grêmio sobre o América Mineiro. Jogo suado, jogo sofrido. Nesse jogo, senhor Diogo Rossi, quando a gente analisa tudo que aconteceu e olha para o resultado, o torcedor do Grêmio respira e diz assim, ó, ao menos os 3 pontos foram obtidos. O Grêmio não jogou bem, né, Gamba, contra o América Mineiro, o que é frustrante, né? Eu esperava que contra o pior time do campeonato o Grêmio conseguisse jogar bem, mas, mais uma vez, o Grêmio provou do que quis fazer no início da temporada quando contratou o Luis Soares, né? Luis Soares é, sem sombra de dúvidas, se não o melhor jogador que está atuando no Campeonato Brasileiro, um dos melhores. O maior jogador dessa temporada com a camisa do Grêmio, ele ganhou o jogo para o Grêmio. Ele sofreu um pênalti, ele deu 2 assistências, ele fez um gol. Ele praticamente decidiu todo o jogo para o Grêmio. Não vai ser assim na próxima temporada. E eu acho que esse é o ponto importante para se destacar. Não vai ser assim no próximo ano, porque o Soares não estará mais aqui na próxima temporada, a não ser que, por alguma decisão do além, ele queira ficar aqui no próximo ano. Aliás, se o torcedor do Grêmio quiser, eu acho que está mais do que na hora de que comece a campanha para que ele fique. Já fizemos campanha para... Não vou aqui, né, elencar, né, se a pessoa é mais significativa ou não que outra, mas para jogadores e até treinadores que não tiveram a relevância que o Soares está tendo com a camisa do Grêmio, um pedido para que fique. Então, assim, o Grêmio não jogou bem, fez a 2ª vitória seguida no Campeonato Brasileiro, está no G4 do Campeonato Brasileiro pelos seus méritos, mas também porque não houve um jogo nesta rodada, que é Flamengo e Bragantino. E assim, defensivamente, o Grêmio precisa de ajustes. Urgente. A 3ª pior defesa do Campeonato Brasileiro o Grêmio tem. Só Coritiba e América levaram mais gols que o Grêmio. Isso é inadmissível. Ofensivamente, o Grêmio está muito bem, né? Eu concordo com o Diogo que a zaga do Grêmio está muito mal. O Grêmio sofre muito gols. O Grêmio tem o melhor ataque do campeonato com 50 gols. O Luizito Gênio Soares fez 550 gols. Marcou 550 gols, é o 4º maior artilheiro do mundo. É um privilégio para os gremistas ter no Grêmio esse jogador. Fica ano que vem, não fica ano que vem, vai embora, não vai. Depende dele. Depende dele, Luizito, #fica Luiz Soares. Sim. Depende dele. Agora, o Grêmio, em contrapartida, e o resultado foi fundamental, como foi importante ganhar e como vai ser importante ganhar do Coritiba no Couto Pereira na quarta-feira. Tem que ganhar esses 2 jogos para no sábado jogar aqui com o Bahia. E aí sim, caminhando 3 vitórias, Gamba, 3 vitórias, o Grêmio vai consolidar a sua 4, né? Se ganhar do Coritiba, 4. Consolidar a sua classificação a Libertadores da América, que é o grande objetivo e grande meta do Grêmio. Outra grande partida do Cristaldo. O Cristaldo fez bem para ele o banco, no jogo com o Flamengo. Flamengo fez bem para ele o banco, ele entrou no decorrer do jogo e ele foi de novo participativo e decisivo, inclusive, aliás, no jogo do último sábado. Aliás, sobre isso que o Farid está propondo aí do Cristaldo, eu trouxe uma coisa hoje aqui no programa. Pois não. Mas é rápido a minha, tá? É um presente rápido. Pra quem? Filma aqui, ô Rogério. Rogério, pode filmar pra mim aqui, aproxima, por favor. Rapidinho, é coisa rápida. Só filma aqui, Chiclé. Eu vou entregar pra ele aqui. Aqui, ó. Carteirinha do fã-clube de El Mago Cristaldo, membro 2, né? Porque eu sou o membro 1, né? Fake news. Eu que sou o primeiro membro. Vocês defenderam o Cristaldo fora do time contra o Flamengo. Tá aqui a tua carteirinha do fã-clube do Cristaldo. Peguei a melhor foto que tu tinha ali no teu Instagram. Eu tô bem. Tá? E depois eu vou propor aí pro Giovanni Gonçalves do Passarinho. Vou botar no nosso Instagram lá pra quem quiser imprimir também, né? Do Grêmio vai sair. Hoje no Instagram mesmo. Como eu fui citado... Meu Deus. Eu gostaria de Só tô tirando aqui pra tu... Não, eu sabe o que eu acho? Aí. El Mago. Eu vou dizer assim, tu ter todo esse trabalho de fazer que eu te amo, cara. Cara, eu não mereço tanto. Eu te amo, né? Eu sei disso e isso prova, né? Quando o Grêmio fez o 4º gol, sábado, eu só pensava em ti. Engraçado que o Renato... Olha o gol do craque, do gênio. Deixa eu dizer pra vocês então, porque eu sou comentarista de futebol, tá? Eu respeito todas Nós não as somos, opiniões. é isso? Eu estou falando de mim. Ah, tá. Não, só.
eu respeito todas as opiniões. Né? O futebol ele é muito democrático. Então, eu gostaria de dizer o seguinte, tá? Eu fico muito lisonjado, tá? Tomara, entra. Eu te inscrevi. Que em algum momento da sua passagem pelo Grêmio, realmente o Cristaldo valha ter um fã-clube com a minha... Eu gostaria muito. Mas nem ele acredita nisso. Nem o Renato. Vocês estão elogiando o Cristaldo porque ele fez o gol. E foi um belo gol mesmo, tá? O Renato, na coletiva, disse que o Cristaldo estava mal. Aliás, o Cristaldo estava saindo do time. Ele ia sair, né? E aí houve algo que fez ele ficar. E aí houve a jogada do Soares e tal, ele fez o gol. Gente do céu, o Cristaldo, ele admite que está mal. O abraço dele no Renato, depois do jogo, foi tão... Pô, me tocou, sabe? Foi de pai para filho, filho para pai. Que está mal. Então, me desculpa, se fosse um torcedor, sim, apaixonado, que não irracional, tudo bem, eu aceitaria a brincadeira. Mas de ti, Diogo Rossi, não, tu é um analista de futebol, tu tem que ver além do gol, né? Devolveu a carteirinha. Devolveu. Não Quer ser membro do fã-clube de Cristaldo, é mago. Talvez por essa manifestação do Ribeiro eu não seja um analista de futebol. Tu quer a carteirinha? Tu não é um analista? Não, talvez eu não seja. Tu quer a carteirinha com a foto do Ribeiro? Eu vou guardar. Mas eu quero te dizer o seguinte, tem dois novos santos na igreja. E já tem até medalhinha. Pois não. E eu quero mostrar aqui, o Chiclé vai me ajudar, o pessoal que vai me ajudar aqui. Coitado do Chiclé hoje. Não sei se vai pegar aqui. Será que eu tenho que me aproximar lá, Gamba? Não, tá pegando ali, ó. Pequena tua medalhinha, né? Não dá mas é uma Não dá pra medalhinha. ver nada, cara. Dá pra ver coisa nenhuma. Que Barbaridade. Me ajudem, Fala o que é, eu tô um desastre hoje. Fala. Eu tô um desastre hoje. Fala o que é, fala, mais fácil. É a medalhinha de Renato É. e a medalhinha de Soares. De Luiz Soares. Mostra, Diogo Rossi. Aí, pequenininhas. As medalhinhas do Farido. Que craque. Não, do Farido não, né? Da igreja? Isso eu recebi. Da igreja. Isso eu recebi. Não vai ter uma medalhinha Estão abençoadas. do Antônio Brum? Hoje não tem medalhinha do Antônio Brum aqui? Não? Não tem? Não? Conselho Regional de Odontologia. Não? Não. 2 vitórias seguidas. Muito bonitas as medalhinhas. Ninguém vai falar do Antônio Brum nesse programa? Farido. Não? Bonitas as medalhinhas. Só pra Pequenas, né? Libertadores G4 já é realidade pro Grêmio? Não, G4 ainda não. O Grêmio ainda vai ter que Tu conquistar. não vai chamar ele de covarde. Na sexta-feira ele já tu foi chamou eu chamado, e o ele Lucas foi Colar de chamado, ele foi covarde. chamado. Tu não vai chamar Ele ele foi de chamado covarde. por não confiar no Grêmio. Por não confiar no Grêmio. Como não Lá confiar no na Grêmio? sexta-feira. Esse programa Como tá cada não, vez mais tricolor. como Lá não na confiar no sexta-feira. Grêmio, rapaz? Sempre confio no G4 Grêmio. tu não confia. Não, eu tenho que ir degrau a degrau. Tá, o Grêmio perfeito. tem que consolidar esse bom momento, apesar dos problemas defensivos, apesar dos problemas que não são poucos, apesar das dificuldades. Mas o Grêmio tem nesse Natan, esse é um jogador, De futuro. mas com cuidado, com calma. Com calma, Não, cautela. entrou bem, deu um pouquinho de azar, mas ele entrou bem. Só para eu não ficar en passant, eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou usar o Vila Sante como exemplo. Tá. Tá. O Vila Sante já está há um tempinho no Grêmio. E o Vila Sante demorou muito para pegar o tranco. Aí, hoje ele é um dos principais jogadores do Grêmio. Vou usar para o Cristaldo e vale para o Carbacho. Tá? Mais até para o Carbacho. Mas o Cristaldo, né, que não está vivendo um bom momento. Quem sabe, ano que vem, uma pré-temporada, né, o Renato deve permanecer. O time que não vai ter o Soares vai apostar mais em contratações que beneficiam o futebol coletivo. Tá? Aí o Cristaldo pode desabrochar, não há dúvida nenhuma. Bora lá, para nossa central, Lucas Dias. O que disse Renato Portaluppi, Lucas? Ele que foi questionado, viu, Gamba, justamente sobre essa oscilação nas atuações do Grêmio, o que foi o jogo contra o Flamengo no último meio de semana na Arena e o que foi essa vitória suada contra o América. Ele avalia a partida e principalmente esse momento de oscilação gremista. A gente trabalha, a gente faz tudo, mas é inevitável às vezes, é inevitável uma equipe oscilar no campeonato. Oscilamos na hora que nós podíamos, mesmo assim a gente continuou na parte de cima da tabela. Agora é continuar trabalhando, procurar no vídeo e o pouco tempo que a gente tem para ir para o campo corrigir alguns detalhes. E outra também todo jogo você vê que tem sempre 3, 4, 5 jogadores diferentes. E o entrosamento não é o mesmo. Eles se conhecem, mas não é a mesma coisa. O entrosamento não é a mesma coisa. E nessa fase do campeonato vai ser assim daqui para frente.
jogadores com terceiro cartão amarelo, jogadores machucados, mudanças táticas, enfim, jogadores cansados. Não tem como você colocar sempre em campo a mesma equipe. O importante é que cada jogador, principalmente nos 2 últimos jogos, nós tivemos a entrega de todo mundo e com isso a gente conseguiu o nosso objetivo. Vamos lá, meu caro Lucas Dias, Internacional emitindo nota detonando a arbitragem no jogo de... O Inter perdeu por conta da arbitragem? Será, Lucas Dias? Pois é, viu, Gamba? O Inter que fez uma reclamação e fez uma nota hoje, mas não vai ficar só na nota, tá, Gamba? O Inter vai fazer uma representação, mais uma. O Inter fez uma recentemente e foi até a CBF com o vice de futebol Felipe Becker e o diretor de futebol José Olavo Bisol, que ontem concedeu entrevista para a imprensa na Zona Mista e até disse que o Inter também perdeu dentro de campo, mas reclamou bastante da arbitragem. O Inter emitiu essa nota que vocês estão vendo agora aqui na tela nos Donos da Bola e fez algumas reclamações. Reclamou das demoras do árbitro André Luiz Policarpo Bento para o VAR e também da atitude do José Cláudio Rocha Filho, que era o árbitro de vídeo ontem à noite no Beira-Rio. O Inter reclama das demoras na ida para o VAR, o Inter reclama dos 13 cartões em 28 faltas, uma média de a cada 2 faltas pelo menos um cartão. Reclama dos cartões para Johnny e Maurício, que estão suspensos para o jogo contra o América no próximo meio de semana no Beira-Rio. O cartão que o Pedro Henrique levou, isso porque o quarto árbitro havia autorizado a entrada dele no gramado e o árbitro não. E aí o Pedro Henrique leva o cartão amarelo, além de lances específicos de pênaltis. O lance em que é assinalado pelo bandeirinha no campo o impedimento e depois o Dalbert faz o pênalti, naquela pataquada entre Rocher e Dalbert, e também o lance do Bianchi, jogador do Curitiba, que dá uma solada no tornozelo do Arangues e depois acaba marcando o gol do Curitiba. Bom, o Internacional emitiu uma nota, né, criticando a arbitragem no jogo de ontem, derrota para o Curitiba por 4-3. Eu entendo, colegas, que a arbitragem ela é fraca. A arbitragem no jogo de ontem foi fraca. No Campeonato Brasileiro? Foi fraca. O nível é fraco. É muito fraca. Agora, Ribeiro Neto, tu emitiu uma nota contra a arbitragem na manhã seguinte, após tomar 4-3 de um virtual rebaixado no Campeonato Brasileiro, pra mim é demais. É legítima, mas pra mim é demais. Erra o timing, passa do ponto, ressuscita um time morto Internacional e aí dá uma ideia que tá justificando, colocando na arbitragem a responsabilidade por uma derrota em casa para o Curitiba, Ribeiro. Olha, há várias maneiras de interpretar essa nota do Internacional. Você pode interpretar como pensando no futuro, né? Para que o Inter tenha algum tipo de atenção mais carinhosa, né? Como os outros clubes fazem, né? Ernst, todos fazem isso. Pode ser jogar para a torcida, para não parecer omisso. Pode ser até que eles acreditem que o Internacional perdeu por causa da arbitragem. E pode ser que eles tentem convencer o torcedor que foi isso. Então eu vou dizer para vocês, tá? O Internacional não perdeu para a arbitragem. A arbitragem ela é ruim. E foi ruim para os dois. E se há considerações sobre os pênaltis para o Curitiba, há também para o Internacional. Todos são de interpretação. Inclusive o lance que é reclamado de um cartão do Bianchini, eu, por exemplo, não acho que é para vermelho. Mas os colorados acham, e eu respeito, porque é uma questão de interpretação, tá? Então, e outra, tá, gente? Colar, querido Colar. Ernst, o Inter não está prestes a disputar a Sul-Americana no que vem por causa do jogo contra o Curitiba. Não é isso. Só aqui. Não está. Ele está pelo campeonato inteiro. Claro. É isso que está fazendo o Internacional ir disputar a Sul-Americana. Então, não adianta colocar toda essa adrenalina no jogo contra o Curitiba, que não vai a lugar nenhum. Tudo bem, mas é que não está impedido, né? O time que joga mal, ele tem direito de reclamar da arbitragem, né? Ou o time perde e não pode reclamar da arbitragem. Ninguém falou e não está na nota. Não está na nota que o Inter perdeu por conta da arbitragem. Não perdeu por conta da arbitragem. Eu concordo com o Ribeiro. Só que, dito isso, nova linha, novo parágrafo, a arbitragem foi ruim ontem. O Inter não perdeu por conta da arbitragem. Não, mas perfeito, mas ninguém falou por conta da arbitragem. A arbitragem foi ruim ontem. Fazer um DVD também. Torcedor, não compra esse discurso. Não compra esse discurso. Só me deixa fazer um adendo. Por favor.
Eu fiz esse adendo fora do ar, mas eu vou fazer no ar porque não dá pra deixar passar. Quer fazer uma nota? Faz. Seja Inter, seja Grêmio, seja Corinthians, Curitiba, seja o clube que for. O mínimo que você tem que saber para fazer uma nota é a regra do futebol. O árbitro tem que apitar pro lance parar. O bandeira, erguer a bandeira, não para o lance. Ou tu conhece a regra, ou tu não reclama. Ou tu conhece a regra, ou tu não reclama. Mas eu acho que esses lances que estão citados Não, a nota é bem clara. O árbitro... a nota é bem clara. O bandeirinha ergue a bandeira. Isso não tá na regra. Apende a regra. É perfeito. A impressão que passou no estádio ontem é que o juiz tinha apitado. Aí bota na nota, então. Mas se não apitou, beleza, tá correto. Agora, quem para o lance é o juiz. Agora, rapidinho. só fazendo o contraponto do Ribeiro aqui, o jogador do Curitiba ontem que faz o segundo gol, ele merecia ser expulso sim. Ele deu uma entrada no meio do tornozelo do Arangues, merecia ser expulso. Só uma frase. Rapidinho. É deplorável o nível de arbitragem do futebol há muitos anos. Não se renova. É horrível. Vamos lá, meu caro Lucas Dias, o teu recado aí direto da nossa central, meu patrão. Vamos falar de Renato Portaluppi, Gamba, porque a gente quase não fala do técnico do Grêmio aqui nos Donos da Bola, mas tem um bastidor interessante, tá? Porque após a coletiva em Belo Horizonte, depois da vitória do Grêmio por 4-3 contra o América Mineiro, vitória importante, Renato deixa a coletiva e a gente fala fora do ar com o técnico do Grêmio sobre o que ele havia achado da decisão da CBF de mudar a última rodada do Campeonato Brasileiro, que estava ali marcada para o dia 3, dia 4, para o dia 6 de dezembro. Um meio de semana vai ser a última rodada. E ele destacou que ele conversou sobre essa decisão da CBF com a direção do Grêmio e que, de fato, seria bom para o Grêmio essa definição já confirmada pela CBF, porque empurra um pouco o calendário, o início do Gauchão e do Brasileirão lá no mês. Aliás, o início só do Gauchão e depois, consequentemente, do Brasileirão também, já que o Gauchão começa no mês de janeiro. Ou seja, o Renato já revela que tem conversas com a direção sobre a temporada 2024. Lembrando que o técnico gremista tem contrato até dezembro. Intervalo comercial aqui nos Donos da Bola no YouTube. Vocês ficam com o Lucas Dias, a gente volta rapidinho. Vamos lá. Meio debilitado, mas estamos aí. Pouca munição, mas atirando. Vamos para mais um intervalo aqui. Deixa eu pegar a live bonitinha aqui. Live dos Donos da Bola. Os Donos da Bola RS lá no YouTube. Vamos conversar com a galera que tem o pessoal já arrastando, ó. Chico Kim, forte abraço. Falem daquele centroavante que abandonou o time depois de 6 meses. Pô, o cara tá incomodado, velho. José Silva, nas coxas do Inter. Giovanni Pagno ou Panho? Gol é no Inter. Arivan Santos de Almeida, falem do tricampeão da América. Rafa, gol do Coxa é uma coxinha. Falando em coxinha, alguém já foi papá? Papazinho, alguém? Ninguém foi? Tá, ninguém foi. Tá, beleza. Então não vamos mais falar de comida aqui. Se alguém tiver o cardápio, fizer o favor de passar. Tu tem o cardápio aí? Com detalhes? Com detalhes. Tá. Novinho? Bem. Não, hoje é segunda. Hoje é arroz e feijão novinho, pô. Batata rústica. Tá, batata rústica. Vamos lá, vamos chegar lá, vai ter... Daqui, deixa eu ver. Vamos lá. Vamos ser sinceros com a audiência, não vamos mentir pra ninguém. Ó, arroz e feijão, segunda-feira vai ser novinho, aí esse vai até sexta-feira. Ah, não, para, Pedro. Fricassê de frango? É sério isso? Alguém já foi comer, Rui Romero? Foi? Já foi almoçar? Tá muito bom. É fricassê mesmo? É fricassê mesmo. E tem uma batatinha rústica com queijo em cima. Cara, tá muito bom. Tá, calma aí, Chico. Fricassê de frango, ou seja, tem batata palha, né? Senão não é mais ficar. Aí desvaloriza o produto. Infelizmente não tem. Aí já perdeu a credibilidade. Desvalorizamos o produto, mas ainda é fricassê de frango, tá bom? Tá bom, tá bom. Batata rústica com queijo. Com queijo em cima, tribom. Tá, beleza. E que mais? O que tem de sobremesa? Sobremesa é aquela gelatina com creme em cima. Tô fora, gelatina tô fora. Daqui tô fora. É descartável. Tá, beleza, Não descartável. pra... Não vamos falar também que é descartável, que daí vai ficar duro pra nós. Mas, pô, fricassê e batata rústica com queijo, Chiclé? Com queijo? Pô? É um queijinho ralado em cima. Queijinho? Na hora que nós vamos almoçar não tem mais nada. Tá, crítica do Chiclé que é importante. Na hora que o pessoal... Sim, na hora que o pessoal do dono sai pra almoçar, o pessoal já comeu tudo. Daí eles vão... Aí vai ter fígado de segunda opção. Aí não dá. Aí também não vamos fazer assim. Quem mandou aqui? Marciele, coxa de almoço, Lucas? Não, fricassezinho de frango, pô. Ah, coxa porque... Tá, não tinha pego a piada, valeu. Birubiru, frangos da bola. Ó,
Chico Kim mandou, chama Ananda Lupsinger. Erramos o nome. Antônio Marcos, ainda fedendo a Série B. Ó, Matheus mandou uma pergunta, eu achei interessante. Se o Colar estiver lá, eu quero ouvir dele, tá? Benítez não seria um bom reserva para o Alan Patrick? Não dá pra ouvir, mas o que ele respondeu? Ele se recusa a falar? Vem cá que o Chico Kim pediu a tua participação aqui. Notícia, novamente tô sem maquiagem. Não tem fígado essa semana. Não tem fígado essa semana? Aí tá a notícia. Pô! Nanda Lupsinger, pra quem pediu aí no chamaram de Lupsinger, sabia? Erraram, né? Mas tudo bem. Erramos, mas... Cada dia a gente aprende um pouco. Exato, perfeito. Cássio Duarte, hashtag fica Cudê, não vai ter golpe. Quem mandou aqui? José Renato, mas quem é que quer saber o que vão comer? Eu quero ver é futebol. Tá, quer futebol, vai ouvir o apito final daqui a pouco. 94,9 FM, Rádio Bandeirantes. Vai depois lá no YouTube, Rádio Bandeirantes, pô. Para. Que malinha. José Henrique Pereira Medina, cardápios da bola. Marlos Prestes, Lucas ama fricassê. Imagina não gostar de fricassê, 2023, mas tá certo. Chico Kim, forte abraço. José Henrique Pereira Medina, tem coxa hoje? Teve ontem, né, velho? Teve coxa ontem. Aliás, Carlos René Ferreira, chiclé de morango. O chiclé tá ali, o chiclé é gremistão, né? O chiclé é tricolor. Tá ali, ó, até fazendo aqui com o Soares. Quem mandou aqui? Marciele, forte abraço. Ó, Colorado 1909 tá na bronca com Earns, como diz Ribeiro Neto. Gabriel Oliveira tá aqui também na audiência. Chico Kim, e aí, Lucas, tu deu sorte pro Grêmio no sábado? Acabei dando sorte. Pode-se dizer que eu sou o talismã tricolor, tal qual Diego Clementino. Gostaram dessa? Rafa, era pra ser 4-1, deram 2 pênaltis Mandrake pro Binter. Nem com a ajuda do juiz do... Como é que é, Pedro? Tá, que susto. Tava um papo estranho lá atrás, quem mandou aqui, ó, Lucas Germano, vocês têm que parar de passar pano. Eu tô sempre passando paninho, não tem ruim. Quem mais mandou aqui? E a Libertadores? Não vai rolar, velho. Te agradeço, Vitão, mandou o pessoal também. O pessoal tá nas pilhas com o Vitão, né? Foi o único a falar ontem. Achei chato. Não tomei café da manhã no Orominas. Fui guri. Beijo. Um abraço, galera, rapidinho, antes tem um recado aqui importante, Farido, antes do teu abraço, recado importante. Hoje, 19 horas, no canal do Duda Garbi, tem os donos da bola degustando uma bela de uma carne assada por Duda Garbi, lá estaremos, 19 horas no canal do Duda, revelações importantes, denúncias foram feitas pela equipe do Donos da Bola. Só um abraço. Diga. Um abraço pro meu querido Ricardo que está assistindo e pro nosso Carlão, nosso diretor comercial que está de aniversário nesse final de semana. Parou a cidade. Boa. Parabéns, Carlão, parabéns. Vamos lá, rapaziada. Resultado final da enquete para pôquer. Vamos colocar na tela. Torcida do Internacional. Qual foi a análise, né, daquilo que aconteceu com o Inter no Campeonato Brasileiro até aqui? Por que o Inter não está na parte de cima na tabela do Brasileirão? 41%. É aquilo, né? Foco na Libertadores. Reforços chegaram muito tarde. 20%. Constantes trocas, 11, culpa dos treinadores, 28, quer dizer, para a maioria, o time estava focado na Libertadores da América. Resultado final da nossa enquete para pôquer. Muito bem, programa vai ficando por aqui na Rádio Bandeirantes. Vem aí na sequência o apito final com o comando do Daniel Oliveira. E aqui na Band nós teremos ele, Alexandre Mota, chegando, renovado, sangue novo. Também aproveitou muito o final de semana. Fala, Motinha, boa tarde. Uhul, final de semana foi aquele maravilhoso, principalmente depois do jogo de ontem entre Esporte Clube Corinthians Paulista e Santos Futebol Clube. Só empata em casa do Corinthians do Mano, hein? Não, mas não é essa a questão, não. Vocês estão falando sobre o nível da arbitragem no Brasileirão deste ano, né? Daronco ontem, pelo amor de Deus, né? Pênalti. Jogador... Que pênalti? Pênalti legítimo. Que pênalti legítimo? Foi pênalti. Você tomou que tipo de álcool que você tomou? Pelo amor de Deus. Eu vi o jogo. O zagueiro do Corinthians, o Bruno Mendes, com passagem pelo Colorado, ele sofre um pisão do Soteldo. E aí o Daronco apita pênalti. Esse aqui é um momento histórico. Um torcedor do Corinthians reclamando da arbitragem. Pelo amor de Deus. Não vem com esse negócio que já tem só DVD. Depois dessa, vamos embora. Para com isso. O torcedor
Torcedor do Corinthians reclamando da arbitragem. Para com isso, é o fim da picada. Mas há muito tempo o Corinthians deixou de ser privilegiado pela arbitragem, há muito tempo. Semana passada. Não vem com essa não. Há muito tempo. Teve o erro lá no jogo contra o Grêmio. Sim, que não faz um mês. Não faz um mês. Eu inclusive falei, mas tirando aquela partida, erros em cima de erros, e o seu Daronco, que na minha opinião é um dos melhores árbitros do país, de novo prejudicando o Timão, Daronco. Pelo amor de Deus, me ajuda aí, né? Pô, só no dosso, como diz o Datena, é só no dosso. Coitado do Corinthians, pobre do Corinthians. Você tá prejudicado pela arbitragem. Uma pena, não vou Não faço pegar nojo, hein? Por favor, hein? E outra coisa, na sexta-feira eu falei o palpite aqui, 8-0 pro Internacional contra o Curitiba, né? O número de gols chegou quase a isso, né? 7 gols, 4 para um lado, 3 para o outro. Agora, também durante a partida entre Internacional e Curitiba, arbitragem péssima. Obrigado, e esse VAR que não está resolvendo de absolutamente nada. Alguém tem que falar a verdade nesse programa aqui. Sabe o que tem que fazer? Tem que fazer um convênio aí com o pessoal, com os oculistas, para passar o pessoal aí da arbitragem por um exame de vista. Porque nem com o VAR o pessoal consegue acertar os negócios, tá difícil, não tem jeito. Tá difícil. Não tem jeito. Motinha, a corneta do Farido. Bom programa, ótima semana para nós. Obrigado, viu? Desculpe o desabafo, eu precisava falar com alguém sobre isso. Eu entendo. Meu coração estava apertado, sufocado. Eu precisava desabafar com alguém e desabafei com os melhores em termos de futebol no Brasil, né? Os donos da bola. Então, Ribeiro, beijo, tá? Coraçãozinho para vocês, tá? Beijo para todos vocês. Você vê que todo mundo ficou, ninguém saiu hoje, hein? Olha que maravilha!